Mais um programa para conta e comigo, Érica Lima, Rede Onda Digital, canal 8.2. Hoje nós vamos receber no debate político o Wallace Oliveira, vereador da Câmara Municipal de Manaus. Seja bem-vindo. Muito obrigado. É uma alegria muito grande nós estarmos aqui com vocês, participando desse momento de debate, de troca de ideias e informações. Agradeço a forma carinhosa como vocês estão nos recepcionando aqui. Vereador Wallace, você é do Partido Democracia Cristã, segundo mandato, né? Está se preparando agora nesse ano eleitoral, nessa corrida que já deu play. O senhor já olhando e vendo, né, analisando um pouco do seu perfil, do seu currículo, com essa experiência que você já tem como vereador, eu vi que sobre projetos autorais você já tem 26, né, de sua autoria durante esses, que a gente está finalizando mais 4 anos de mandato. Mas antes de a gente falar sobre isso, eu quero saber, você quer saber também, quem é o vereador Wallace Oliveira? O Wallace Oliveira é um cara comum, um cara simples, um cara de dentro de casa, um cara que ama estar com a família, que gosta de ser uma possibilidade de acesso, que busca mais ouvir do que falar. O Wallace é um cara comum, que veio para a vida pública dentro dessa disposição de ser um canal de possibilidade. Então, o Wallace é o Wallace do gabinete, é o Wallace do escritório, é o Wallace do plenário, é o Wallace da comunidade, da rua do comércio, enfim, é o Wallace do dia a dia. E você é amazonense, né? Amazonense. Amazonense. Eu queria saber um pouco mais, né, dessa sua experiência na Câmara. O senhor falar um pouco por que o senhor escolheu, né, entrar na política e ser vereador? Nós somos amazonenses, de Manaus, nascemos ali na Beneficente Portuguesa, né? No dia 3 de abril de 61, não tem problema, está tudo certo. E a nossa vinda para a vida pública, pleiteando um cargo eletivo, foi justamente dentro dessa visão de ser um canal de possibilidade, né? Em muitos momentos, a gente quer muitas mudanças e, às vezes, é necessário que você participe do processo. E a dinâmica de um plenário, a dinâmica de um poder legislativo, como é a Câmara Municipal de Manaus, as assembleias, enfim, te dá toda a possibilidade de participar efetivamente, seja na discussão, seja na elaboração e apresentação de projetos. Você tem todas as ferramentas necessárias, você tem a demanda da população, você tem o anseio da população e você tem um mecanismo de formatar aquela lei na busca de devolver para a população, Érica, aquilo que ela está te pedindo como um direito, não como um favor. Então, a nossa vinda foi dentro dessa visão de ser um canal de possibilidade dentro desse universo gigantesco que é o parlamento. Pensando já na sua trajetória, você falando um pouco de como que você, né, iniciou e seus objetivos dentro da política, a gente sabe que a gente está em ano eleitoral, né? Uhum. Mas antes de você falar, né, como é que vai ser esse caminho, a gente já começa falando sobre os projetos de lei. Nós fizemos uma matéria feita pelo jornalismo investigativo do Convergente e a gente fez um levantamento sobre a produtividade, né? O que os vereadores têm feito, principalmente quando a gente fala sobre o PL. São projetos de leis com o objetivo de levar melhoria à população. E eu gostaria que o senhor falasse sobre um projeto de lei que o senhor acha que é relevante, pensando nesses 4 anos, né? Como vereador, já finalizando o último ano, qual é o projeto que o senhor acha que seja assim, relevante, que foi aprovado e que trouxe alguma mudança significativa para a população? O nosso segundo mandato, a 18ª legislatura, ela me deu a alegria de conseguir efetivar um projeto de lei que hoje é uma lei, transformou-se em uma lei, a 2745, que é justamente que alcança as pessoas com fibromialgia, trazendo a elas dignidade no atendimento, trazendo a elas um direito consolidado em um processo de atendimento preferencial. A síndrome da fibromialgia é algo extremamente doloroso. Alguém que tem essa síndrome, ela sofre de dores muito fortes. Imagina essa pessoa, Érica, indo para a fila de um banco, para a fila de uma concessionária de serviço público, para uma casa lotérica.
Então, essas pessoas elas estavam à margem de ser vista dentro desse processo. A nossa lei, hoje uma lei consolidada já, ela traz para essas pessoas uma visão diferenciada na dignidade do atendimento através da carteirinha. E agora nós estamos agregando a essa lei a condição de estacionamento prioritário também nesses locais onde elas estão efetivando os serviços. Então, isso foi algo que me trouxe uma alegria muito grande, porque já é uma lei consolidada, como eu te falei. Trouxe para essas pessoas um direito que elas têm dentro de um processo parlamentar da configuração da lei. Agora nós estamos em processo de finalização de uma outra lei, ainda é um PL, que trata da criação da clínica da escola do autista. Olha, isso é um marco na história da cidade de Manaus. Nós vamos ter um centro de capacitação dentro de um processo para preparar os professores, os mediadores, aquelas pessoas que vão trabalhar com esse público, porque eles demandam pessoas com outro nível de preparo, por causa da sensibilidade deles, da inteligência aguçada deles. E aqui eu abro um parêntese para ti, porque o que nos preocupou há 4 meses atrás, um professor em Brasília, ao abordar um aluno autista, esse professor não tendo esse preparo, essa capacitação, né, ele acabou providenciando um acidente grave com o autista. O garoto teve o seu braço quebrado em 2 partes, eu não sei se você soube desse fato, foi lamentável. Mas aquele professor ele não era preparado para lidar com aquele público. A clínica Escola do Autista traz isso, traz o preparo, traz a capacitação para que haja essa interação efetiva nessa ponta de relacionamento. Então eu destaco esses dois, um já consolidado como uma lei e o outro um PL que está em fase final. Pensando sobre um cargo de vereança, e eu falo isso principalmente para as pessoas que estão nos assistindo em todos os municípios do estado do Amazonas, que esse é um ano importante, onde você tem que acompanhar aquele vereador que você votou. No caso de Manaus, a gente está recebendo aqui vários vereadores. Hoje estamos aqui com o vereador Wallace Oliveira e a gente vai falando um pouco sobre a sua trajetória. E pensando nisso, a gente vai falar sobre a relação do que faz um vereador. Pensando e a gente conversando aqui, como é que você se avalia enquanto vereador, já no 2º mandato, se preparando para esse ano eleitoral, dando de 0 a 10? Como é que você avalia a sua atuação? Olha, eu avalio a nossa atuação, de 0 a 10, eu avalio a nossa atuação em 8. Nós andamos muito, nós fizemos muito. Precisa ainda ser feito? Claro que precisa. Nada, Érica, está tão bom que não possa ser melhorado. Nada. Uma vez eu li numa lápide uma coisa interessante. Eu estava visitando um campo santo, um cemitério, e lá tinha numa lápide: aqui jaz uma pessoa que deixou de aprender. Ou seja, você só deixa de aprender depois que morre. Então eu não vou dizer para você que eu tenho 9,5, 10. Não, eu ainda tenho muito a render. Eu tenho muito a oferecer, eu tenho muito a devolver, a entregar para a cidade de Manaus. Tenho sim. Eu tenho me esforçado. Eu tenho buscado ser um vereador participante, presente. Os meus índices de frequência e assiduidade nos dias que permeiam plenário, segunda, terça e quarta, são índices que ultrapassam 95%. Não são 100%. Mas também não são 50%. Não são 60%. São mais de 95%. Então, eu tenho me comprometido com aquilo que a população me entregou. Um mandato, um 2º mandato. Eu tenho estado na comunidade. Se as pessoas visitarem a minha página de vereador, elas vão ver. Eu estou na comunidade, eu estou na ponta, eu estou onde necessita. É um bueiro, é uma rua, é uma situação, é uma falta de iluminação. Nós estamos lá, estamos dentro do plenário, elaborando as leis, votando as leis, estabelecendo a demanda que a população traz como necessidade como um todo. Precisa ser feito mais? Precisa. A nossa disposição é de fazer, é de buscar. Então, eu hoje me avalio dentro desse processo de 0 a 10 como alguém que tem uma nota 8.
E aí a gente ainda já falando sobre a sua atuação e falando sobre CMM, a gente sabe que ela passou por muitos processos de mudança. São 4 anos, acontece muita coisa. Inclusive, teve mudança de presidência, onde na época a gente tinha Davi Reis. Como é que você avalia a gestão do Davi Reis? Bom, a gestão do ex-presidente Davi Reis é uma gestão que eu posso falar com muita tranquilidade, porque eu estive primeiro vice-presidente daquela mesa, ou seja, presidente vem seguindo o primeiro vice-presidente. Eu tive a alegria de entender e a honra de como funciona toda aquela estrutura da Câmara Municipal de Manaus. Muitas vezes, sabe, Érica, a gente quer fazer algo e é engessado por circunstâncias e situações que fogem do nosso controle. Muitas vezes nós queremos fazer e por isso, às vezes, somos mal interpretados. O vereador Davi Reis, enquanto presidente, ele buscou agregar uma série de valores, benefícios, conquistas para o quadro da Câmara Municipal de Manaus, desde os vereadores até os funcionários comissionados, os funcionários estatutários, enfim, todo o quadro. Infelizmente, as pessoas elas fixam muito a mente ou em um fato isolado de uma ou outra situação que não se estabelece. No geral, eu vi a administração do Davi como uma administração compatibilizada. É aquilo que eu te digo, muitas coisas que nós gostaríamos de fazer que não foram entendidas dentro do processo da população ou foi levado de uma forma distorcida. Eu aprendi uma coisa na minha vida, Érica, e digo para você agora olhando nos teus olhos. Ninguém recolhe cinzas com a mesma velocidade que espalhou, você entendeu? Às vezes uma pessoa faz uma colocação que traz um dano, causa um mal-estar, e depois, quando a verdade se estabelece, nada do que ficou lá atrás está suprimido dentro desse processo. Porque as pessoas já criaram um conceito sobre aquilo dentro daquilo naquele momento. E muitas coisas se estabeleceram assim, como hoje se estabelece na atual direção da Câmara. Hoje muita gente acha que a atual mesa faz isso, aquilo, aquilo outro, mas as pessoas não têm essa visão do que está acontecendo lá, do que hoje o nosso presidente Caio André faz. Então, o que acontece? As pessoas, por não viverem o dia a dia, por estarem fora desse eixo, se alimentam de algumas colocações que estão fora desse nível, desse eixo. Mas eu entendo perfeitamente o que o vereador Davi, como presidente, agregou e o que o vereador Caio André hoje agrega como presidente. Eu entendo porque eu vivo o dia a dia. E qual é a nota, então? Olha, eu hoje, para ambos, eu dou 8,5. Eu dou 8,5 porque... Pro Caio André também? Também, porque eu fui primeiro vice do Davi. Sim. Então, muitas coisas que a gente não pôde entregar, eu também fiz parte de um processo que não entregou, Érica. Eu tenho que ser honesto com você. Não foi só o presidente Davi que não entregou, eu não entreguei também, porque eu era o primeiro vice-presidente da Câmara Municipal de Manaus. E muitas vezes presidi a Câmara Municipal de Manaus. Em muitas vezes. A administração do vereador Caio, do presidente Caio, eu não tenho como mensurar determinadas coisas porque eu não estou no dia a dia lá. Eu não faço parte da mesa. Não faço. Já na mesa do então presidente Davi, eu era parte da mesa como primeiro vice-presidente. Então ali eu tinha elementos para poder mensurar. E aí eu não quero fazer juízo de valor hoje, seria uma incoerência da minha parte dentro do processo do meu presidente Caio André. Falando sobre esses processos que a gente está em ano eleitoral, você acredita que quantos por cento possa haver aí a renovação da CMM? Em termos de vereadores, a gente sabe que na eleição passada foi mais de 50, né? Você acredita que vai ter esse feito ou acredita que não? Olha, historicamente, as eleições na Câmara Municipal de Manaus, eu acompanho isso, Érica, desde 2008. Foi quando eu ingressei na vida pública, na tentativa de um mandato eletivo. Eu fui candidato em 2008, não me elegi. Em 2012, não me elegi. Vim me eleger em 2016 e me reelegi em 2020. Ok. Nesses anos que eu acompanhei a fundo o processo, a Câmara ela traz, historicamente,
uma mensagem de renovação em torno de 50%. E ela mantém isso. Então, se eu pegar todos esses parâmetros que a gente está vivendo, acompanhando, inclusive desse que você acabou de citar, com muita propriedade e conhecimento, a gente projeta aí 50% de 41, entendeu? 20 volta, 21 volta, 20 não volta, que foi mais ou menos isso que aconteceu em 2020, certo? Sim. Então, historicamente, a Câmara relata isso para nós. Né? O que nós temos de última informação é isso. Se você perguntar, mas Wallace, qual é o teu sentimento? O meu sentimento é muito próximo disso. Eu acho que é um pouco menos, não chega a 50%, mas chega ali a uns 40%, sim. A gente sabe que um dos papéis do vereador é justamente fiscalizar, né, as ações da Prefeitura de Manaus. E o senhor é um vereador de situação. Como é que o senhor entende isso? Olha, Érica, eu tenho muita tranquilidade sobre o que eu tenho como obrigação, o que eu tenho como condição. Eu sou um ser humano que eu jamais vou colocar um fato acima de uma tentativa de resolutividade. Ponto. Eu sou um vereador que estou vereador dentro de que processo? Existe uma dificuldade? Eu vou até o secretário. Eu busco todos os caminhos inerentes desse bastidor para acessar. Eu tento. No nosso primeiro mandato, a coisa que eu mais peguei foi chá de cadeira de secretário. Eu não tenho dificuldade de falar isso. Eu passava horas esperando para ser atendido. Eu era atendido. Hoje ainda demora, não demora tanto, mas demora. Mas a gente é atendido. E eu levo para o secretário. Porque nós somos o termômetro, nós somos a caixa de ressonância, Érica. A Câmara Municipal de Manaus é uma caixa de ressonância. Aquilo que a população está querendo aqui fora, ela demanda para nós. Você há de convir comigo que a Câmara Municipal de Manaus é o poder mais próximo da população. Você concorda? Sim. Chega lá na Assembleia, você não vê nenhum deputado entrando na garagem. Chega no Congresso Nacional, processar um deputado federal. Já na Câmara, se você chegar, você entra com a maior facilidade, você vê o vereador estacionando o carro, então isso é acesso. Todos acessam com facilidade. E isso faz com que chegue na Câmara coisas que não sejam de competência nossa. Alguns temas muito gritantes que não sejam de competência nossa, por exemplo, segurança pública, não é de competência da Câmara Municipal de Manaus. Mas chega lá, porque o cidadão foi assaltado no ônibus, o cidadão foi assaltado na parada, o cidadão foi assaltado na rota, ele vai para lá reclamar, ele vai para lá pedir providências, e nós temos que dar uma resposta nesse processo, mesmo que seja estadual. Muita gente chega e diz, mas essa coisa de acessar, tem que acessar porque Manaus está dentro, é um dos municípios do estado do Amazonas, ponto. Mais de 2 milhões, né? Ponto, Érica, ponto. Eu tenho que demandar sim, eu tenho que conversar com o secretário se for de saúde, se for de segurança, e converso com eles me atendem muito bem, assim como os secretários municipais. Então a minha fiscalização ela se estabelece assim, eu vou na ponta. Se eu tenho um problema dentro de uma comunidade que está trazendo uma situação de desgaste, de prejuízo, eu vou lá, eu faço um ao vivo, eu faço um vídeo, eu faço a cobrança, não tem problema. Eu só não vou transformar isso em algo que não vai agregar o valor na ponta que eu quero, que é a resolutividade. Eu quero resolver o problema, quero buscar resolver o problema. Então, a minha fiscalização ela é assim, eu ponho debaixo do braço e vou na Secretaria de Competência. Quando resolve, chego lá e mostro para a comunidade, está aqui, eu tentei, foi resolvido, ok. Não foi, eu também mostro, não foi. Porque muitas coisas, você falou ainda agora num parêntese muito interessante, o vereador não pode resolver. O vereador que chegar dentro de uma comunidade e dizer eu vou construir um posto de saúde aqui, está mentindo. O vereador é legislativo, ele não é executivo. O vereador ele pode solicitar, ele pode fazer uma indicação, ele pode levar isso para o prefeito. Dentro de uma necessidade daquela comunidade, eu quero dizer, eu vou construir, você não tem dinheiro para isso, meu amigo, você não tem orçamentação. Então a gente tem que parar com essas coisas, as pessoas têm que entender até onde a gente pode ir. Dali para frente eu não posso. E as pessoas têm que entender, porque não é da minha competência, já é do prefeito, ou do governador, ou do presidente da República. Não é mais do vereador. A gente sabe que uma das atuações dos vereadores é estar próximo, né, da população, principalmente da comunidade que o elegeu. Como é que o senhor avalia, né, a sua atuação enquanto vereador e a relação, né, com essas pessoas, uma vez que você vai vir para essa reeleição? Tranquilo.
Eu entro em todos Quais os são lugares. as zonas mais que você tem um relacionamento? Bom, se eu pegar o meu mapeamento, né, de votação do último pleito, eu vou enxergar Zona Norte e Zona Leste como pontos que me deram votações diferenciadas. Em todos os lugares que eu ando com muita tranquilidade, Érica. Eu não prometo nada do que eu não posso fazer, porque hoje eu estou vereador. Amanhã eu posso não estar mais. E eu quero te encontrar no meio da rua, te dar um abraço, te cumprimentar, e você olhar para mim, se tiver alguém próximo, eu te falar, isso aí é o Wallace. Esse cara aí, sabe, é meio diferenciado. Eu não quero estar trocando de calçada. Assim eu faço na comunidade. Eu sou demandado. Eu posso, eu não posso. Ah, mas fulano me prometeu. Então a senhora vai lá com ele, ou o senhor vai lá com ele. Eu estou dizendo para o senhor que eu não posso. E eu não vou fazer tudo por um mandato. Não. Eu quero subir e descer o prédio onde eu moro com tranquilidade, com sossego. Eu quero entrar onde eu entro normalmente, sem nenhum tipo de problema. Eu faço, eu posso, eu faço. Eu não posso, olha, eu não posso. E é assim que eu vivo. E para a gente conhecer um pouco mais você, a gente vai começar agora o famoso jogo das cartas. Vou embaralhar aqui as cartas e aí você vai tirar aqui a carta de uma personalidade, vai mostrar para a câmera e vai comentar sobre ela. Vamos lá. Olha aí. Roberto Cidade, né? Presidente da Assembleia Legislativa, União Brasil, nesse ano eleitoral, né? Tá tudo dizendo que vai concorrer para esse pleito. Como é que você avalia o trabalho de Roberto Cidade, ele quanto político? Olha, eu tenho que ser muito sincero para você, tá? E essa é uma peculiaridade minha, é uma marca minha. O pouco que eu acompanho do trabalho do deputado estadual Roberto Cidade, do presidente da Assembleia Roberto Cidade, é algo dentro de um parâmetro linear. Eu tenho, por exemplo, o Roberto Cidade, ele foi candidato comigo quando eu me elegi em 2016, sabia? Não. E ele foi primeiro suplente, por incrível que possa parecer, eu tive mais votos que o Roberto Cidade, por incrível que possa parecer. Eu tive mais votos que ele, eu brincava com ele sobre isso, né? Porque o Roberto é alguém inteligente, é alguém capaz, né? É um ser humano diferenciado dentro de um processo. E eu brincava com ele. Inclusive, o Roberto passou um mês vereador e quem deu posse para ele na Câmara fui eu. Eu era terceiro vice-presidente e dei posse a ele. Eu penso que a aspiração dele, ou de qualquer uma outra pessoa, é legítima. É legítima. Se você se sente preparado, se você consegue enxergar dentro de todo o cenário uma condição, uma perspectiva, é legítima, né? Coloque seu nome, estabeleça a sua condição, vá à luta. Eu sou uma pessoa que, se existe uma coisa que eu não falo para ninguém, é sobre impossibilidade do seu sonho. Se você tem um sonho, você tem que ser a primeira pessoa a acreditar nele. E não vai ser eu que vou matar teu sonho, pelo amor de Deus. Vamos a outra carta agora. Olha aí. Amon Mandel. Né? Amon Mandel. Já tivemos aí o lançamento, né, da pré-candidatura de Amon Mandel e ele foi vereador também da Câmara Municipal, você também esteve próximo a ele. Sim. Como que você avalia, né, essa candidatura, né, essa pré-candidatura? Porque o ano eleitoral está começando, mas ainda tem muito chão pela frente. Olha, o Amon foi meu colega de parlamento no início da 18ª legislatura. Se elegeu para o primeiro mandato de vereador no processo da minha reeleição. Eu e o Amon, nós tivemos embates assim maravilhosos. Um rapaz inteligente. É um rapaz extremamente culto, inteligente. A gente conversava ali depois das plenárias, né? Trocava ideia. Depois veio o candidato a deputado federal com uma votação muito expressiva, se elegeu deputado federal. Hoje pleiteia essa condição de uma pré-candidatura a prefeito. Eu não fujo de perguntas, entendeu? Eu sou um cara muito tranquilo na minha vida. Eu tenho uma premissa na minha vida que a minha condição espiritual me dá. Para mim, tudo existe um tempo. Wallace. Eu penso que na vida das pessoas também existe um tempo. Se o Amon acha que esse é o tempo dele, que é o momento dele,
Ele é que tem que ter essa visão, não sou eu. Né? Não sou eu. Mas, na sua opinião, você acha que ele está preparado? Eu penso o seguinte, que se o Amon chegasse para mim e falasse assim, Wallace, o que você acha? Ele nunca vai chegar. Ele nunca vai chegar. Esquece isso, né? Ele nunca vai chegar até porque ele não precisa desse tipo de colocação minha. Mas dentro de todo um cenário de projeções futuras, é um rapaz novo, o Amon tem o quê? 23 anos? Se tiver 23 anos, né? 23, 24 anos. Tem uma perspectiva maravilhosa de vida pela frente. Tá? Eu penso que esse é um momento que ele tem legitimidade? Tem. Mas eu penso que ele, sabe, ainda é um pouco cedo para todo um processo. Nada que tire a condição dele, vamos dizer assim, ele se achar preparado. Isso ele sabe melhor do que eu. Eu não estou fazendo nenhum tipo de pré-julgamento da capacidade do Amon dentro do processo. Eu estou dizendo que o Amon ele tem possibilidades infinitas. Ele é um jovem de 23 anos. Não, mais uma carta. Olha aí. Presidente Lula. É importante que as pessoas elas saibam, né, o que pensa o vereador Wallace Oliveira. Como que você avalia o presidente Lula de 0 a 10? De 0 a 10, eu tenho uma visão sobre o governo do presidente Lula ainda muito... Eu ainda não consigo avaliar de forma positiva algumas situações. Não consigo. Eu não entro no mérito da condição, daquela coisa do extremismo, daquilo, não, nada disso, tá? Eu sou contra extremos. Extremos, para mim, são limites perigosos. Você passa a não enxergar determinadas coisas. Mas, em um ano de governo, eu penso que muito pouco foi entregue. Muito pouco foi entregue. E a gente tem sentido isso. Agora mesmo nós fizemos uma viagem no final do ano, porque eu me permito uma semana fora da cidade com a minha esposa, me permito sim. E eu vi algumas coisas preocupantes dentro de áreas que, dentro de uma condição histórica, eram áreas que, isso aqui reporta-se ao governo federal, aqui ninguém mexe. Aqui eu vi com preocupação algumas situações. Então, a minha avaliação do governo hoje, do governo federal, do governo Lula, ela beira ali 5. Falta muito. Falta muito. Prefeito Davi Almeida, né? Pegou essa cartinha, é importante, né? Você é um vereador de situação. Como é que você está avaliando, né? A gente está iniciando esse pleito eleitoral, é um ano eleitoral, muita coisa acontecendo. Você agora também vai ficar, né? Vai se colocar como pré-candidato a essa reeleição. Eu quero ouvir um pouco o que você vem percebendo, né? E qual o seu posicionamento. Olha, o que eu enxergo do prefeito Davi Almeida, tá? Muita disposição, muito trabalho dentro desses processos todos. Se nós pegarmos a administração do prefeito Davi Almeida, ele assume uma administração num dos momentos mais delicados do mundo, Érica. Começo de uma pandemia, algo desconhecido para todo mundo, algo que você não sabia lidar. Você via pessoas morrendo e pessoas não podendo mais sair de casa, Érica. Nossa, eu me arrepio quando eu falo disso. Nós ficamos refém de nós mesmos dentro de casa. Quem aqui não perdeu alguém, um parente ou alguém próximo dentro desse processo? Quem? Não um parente, mas alguém próximo. Um amigo, um conhecido. E foi nesse cenário que o prefeito Davi Almeida assumiu a Prefeitura Municipal de Manaus. Assumiu nesse cenário, imagina. Não foi em cenário confortável, não foi num cenário de céu de brigadeiro. Não, foi numa turbulência terrível e teve que fazer o avião decolar. E ele fez isso. E hoje, a cidade de Manaus respira algumas condições de extrema conquista por causa dessa coragem, desse dinamismo, dessa percepção, dessa disposição. É verdade. Mas vereador, falta isso, falta aquilo. Falta.
Claro que falta. Vai faltar para o Davi, vai faltar para quem quer que seja. Não vai estar tudo feito. Mas vamos olhar para o que foi efetivado. Manaus tem, por 7 anos consecutivos, Érica, a melhor saúde a nível nacional. Nós temos duplicação de vagas em creche. Duplicação. Nós temos CRAs sendo reformados, reconstruídos. Da estrutura de 22 ou 23 CRAs, 13 já sofreram esse processo. E por aí vai. Eu poderia falar várias e várias coisas aqui. Então, o que eu olho nele, o que eu enxergo nele é isso. É essa disposição em acertar, é essa disposição em resolver, é estar acessível a esse processo. Vai faltar alguma coisa? Vai ter deixado aquilo ou aquilo outro que poderia... Vai. Eu mesmo. Se eu fechar um ciclo de 8 anos agora, Érica, se eu não for reeleito vereador, eu saio de lá e vou ter a sensação de que deixei coisas por fazer. Então, o que eu enxergo nele é isso. É muita disposição em acertar, é muita disposição em trabalhar. De 0 a 10, anota. 9. E a gente está falando que esse ano é um ano bem atípico, né? Como todo momento eleitoral. E muita coisa está acontecendo, muitas notícias. Como é que você avalia, agora falando sobre eleição mesmo, né? A caminhada de vocês nesse ano eleitoral? Porque você sabe que a pessoa, quando está numa situação, realmente tem um baque, a porrada muito mais forte, né? Como é que você está analisando o que vai vir acontecer? Vamos botar algumas previsões, bastidores. Não, será uma caminhada extremamente difícil, Érica. Extremamente difícil. A configuração da legislação eleitoral já reporta isso. Se você for ver, hoje o número de partidos vai diminuir. Vai diminuir o número de candidatos. Você vai entrar numa linha onde vai ter mais votos a disputar, é isso, com menos pessoas. Enfim, a configuração é outra. O eleitorado lá fora, ele está mais seletivo. Ele está entendendo o que está sendo entregue. Ele tem parâmetros. Quem vem por uma reeleição tem que ter parâmetros, ou seja, o que você produziu que justifique o teu pleito em permanecer aqui. A população vai ter que pesar isso. Por exemplo, nós temos 7 anos de mandato. A população vai pegar esses 7 anos de mandato, vai fazer uma avaliação e vai dizer sim ou não, aonde eu me apresentar. Mas vai ser uma caminhada difícil, porque além dos 41 que estão lá, porque até onde eu sei, todos os 41 são pré-candidatos. Aproveitando assim, né, dos 41, se você fosse votar, quem você não votaria de jeito nenhum? Ah, mas aí o voto é secreto, Érica. Se saiu bem, né, vereador? O voto é secreto, Érica. Mas... quem você não faria, subiria no palanque de jeito nenhum? Um político que você disse, não, eu não subo no palanque com esse político. Olha, hoje eu sou uma pessoa, eu não sou de palanque, sabia? Eu estou te falando com sinceridade. Eu sou uma pessoa até, em alguns momentos, eu sou visto como uma pessoa que não participa das agendas, não está muito nas agendas, porque eu sou muito seletivo nas minhas avaliações, sabe? Eu gosto de fazer amizades, conservá-las, e aquilo que eu não consigo fidelizar, eu não alimento numa linha de perda. Não, eu simplesmente sigo a minha vida, entendeu? Então, eu não subo num palanque de quem ataca, de quem só cria factoides dentro de um processo de denegrir imagem, seja quem for. Se for para denegrir imagem, se for para falar mal, se for para dizer isso, eu não subo, seja quem for. E sobre o vereador, né, Wallace Oliveira, qual a principal qualidade que o senhor acha que tem? Isso é muito difícil, né, a gente falar disso, mas eu quero dizer aqui para ti, olhando nos teus olhos, a principal qualidade que eu tenho é de ser um excelente pai. E qual é o defeito? Eu sou muito ansioso. E falando sobre política, o que é política para você? Política, para mim, é a arte de compor. É uma ferramenta maravilhosa de trazer benefícios para quem precisa. Política, para mim, é a arte de compor. E qual é o maior desafio da política hoje?
é justamente você se desvincular de quem quer fazer politicagem. Eu quero olhar a política como ferramenta de transformação, tá, Érica? Eu quero, amanhã ou depois, ser um ex-vereador, mas poder olhar para trás e dizer, eu deixei um legado. Eu deixei um legado, está aqui. Então a política ela é uma ferramenta. A politicagem é algo que foge a essa visão. É algo que traz a perda, que traz o prejuízo. É o ataque pelo ataque. É o ataque para causar o dano. Isso é politicagem. Agora, política não. Política é eu olhar nos teus olhos e dizer que eu não posso fazer isso. Mas isso eu posso, eu vou fazer. Você tem meu compromisso. Eu ir lá e fazer e te devolver isso. Então, é dessa forma que eu vejo. Vereador, a gente vai ter muitos momentos ainda. Esse ano só está começando. Tenho certeza que o senhor vai voltar. Inclusive, a gente manda um convite, né, para os demais vereadores, não só de Manaus, como de todos os municípios do estado do Amazonas, virem aqui para o debate político, participar do Jogo das Cartas. Eu agradeço a sua sinceridade, o momento que você está aqui e que se dispôs a falar um pouco à população, fazer essa prestação de conta. E é por isso que eu quero deixar esse espaço nessa câmera, onde você vai poder falar diretamente com quem está ali assistindo e mandar a mensagem que o senhor quiser. Olha, em primeiro lugar, eu quero agradecer a forma como nós fomos recebidos aqui. Por todos vocês, todos. Nossa, como foi maravilhoso passou tão rápido, né? Que foi prazeroso, não foi pesaroso. Então, eu quero te agradecer a tua equipe, todos vocês estão de parabéns. E reforçar o teu convite para os outros vereadores estarem aqui. Isso é um espaço importante para nós. Nem todo mundo tem coragem, né? Não, mas a gente tem que estar aqui. Érica, nós somos demandados pela população. Nós temos que prestar conta. Nós temos que, através de você, da sua equipe, ser demandado, ser questionado, ser perguntado e responder dentro de uma sinceridade que as pessoas têm que enxergar. Apesar de eu estar sendo questionado, estar sendo perguntado, as pessoas têm que olhar em mim, na minha resposta, um nível de segurança que isso seja transformado em verdade. E é isso que eu quero falar para você nesse momento. Você vai ter todos os elementos para fazer as suas escolhas, para você fazer as suas avaliações. Eu fico feliz em saber que cada vez mais a população que está aí fora, ela não está mais alienada dentro de processos. Ela consegue separar o joio do trigo. Você consegue olhar o que foi feito, o que não foi feito e por que não foi feito. E é isso que eu quero te pedir. Que você pese, que você avalie, que você olhe o comprometimento, a disposição, o trabalho, o que está sendo colocado dentro de todo esse processo legislativo a nível desses, no meu caso, 7 anos. E lá no momento oportuno, que não é agora, lógico, né? Não é agora, mas no momento oportuno, a sua decisão seja tomada. E que prevaleça aquilo que você entenda que é o melhor para você e para toda essa cidade. E é assim que a gente vai encerrando o debate político, falando sobre política de uma maneira educativa. Eu quero convidar você, junto com a Rede Onda Digital, com o Convergente, para a gente poder chamar esses deputados, esses vereadores, todo mundo para fazer essa prestação de conta. Isso é extremamente importante e participar do nosso Jogo das Cartas, porque o debate político, ele é toda terça-feira, 22 horas, canal 8.2, Rede Onda Digital. Você pode assistir também pelo YouTube, tanto do O Convergente como da Rede Onda Digital, comigo, Érica Lima, porque aqui a gente fala de política num ponto em comum.